O Conselho Nacional de Justiça começa a discutir nesta semana uma estratégia para dar mais acesso aos presos e jovens internados em unidades socioeducativas, à leitura e ao esporte. As atividades são consideradas fundamentais no processo de ressocialização. Iago tem 20 anos. Ele começou a ter problemas com a lei aos 14. Passou várias vezes pelo sistema socioeducativo, onde ficou internado por 2 anos e 4 meses. Em uma dessas passagens, ganhou um presente que mudou sua vida: um livro. Através desse presente, eu entendi que eu precisaria estudar. Foi me despertando a curiosidade pela leitura ali dentro da unidade e cheguei à conclusão de conseguir terminar o ensino médio dentro da unidade. Hoje, Iago se prepara para entrar na faculdade. Quer estudar teologia. A leitura e o esporte são atividades previstas na Lei de Execução Penal para fins de remissão de pena. E não é só isso, são consideradas fundamentais para a ressocialização. A leitura, ela pode me abrir um leque de informações. No meu caso em especial, eu aprendi que não existia somente um mundinho da minha quebrada, mas existia todo um mundo para ser ganho. Apesar da previsão legal, a redução da pena por leitura ou prática esportiva é pouco aplicada no sistema penitenciário, por dificuldade de implementar essas políticas dentro dos presídios e unidades socioeducativas. Em 2019, dos mais de 750 mil presos, apenas 3,5% tiveram a pena reduzida pela leitura. 2,3% por participar de alguma atividade complementar à educação formal e apenas 0,4% por praticar algum tipo de esporte. Para buscar formas de aumentar o acesso a essas atividades, 2 grupos de trabalho do Conselho Nacional de Justiça, compostos por representantes do Judiciário, Executivo e Sociedade Civil, vão discutir hoje e amanhã a situação dos presídios e das unidades socioeducativas. O objetivo é criar estratégias de ação integrada entre o Judiciário, Estado e sociedade civil. Os planos serão apresentados em 60 dias e, se aprovados, vão ser implementados em todo o país com o apoio do PNUD Brasil, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. E para falar mais sobre esse assunto, eu converso agora com o juiz auxiliar da presidência do CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, doutor Antônio Tavares. Muito bem-vindo mais uma vez. Boa tarde, doutor Antônio. Boa tarde, Rafaela. Prazer falar contigo mais uma vez. Prazer é nosso. Vamos falar mais uma vez sobre esse assunto tão caro para a sociedade, né? Tão importante. Bom, eu queria que o senhor adiantasse para a gente os convidados, quais as instituições que vão participar, um pouquinho da pauta que vai ser discutida hoje à tarde e amanhã. Na verdade, o Poder Judiciário abriu essa conversa extremamente importante com o Poder Executivo, com pessoas da sociedade civil que têm expertise nas questões de educação e de esporte, e haverá, em conformidade com as portarias 204 e 205, esse debate bastante prolongado, aí, aproximadamente 2 meses, para que se chegue a caminhos, né? Propor soluções é muito difícil, precisamos de caminhos antes que sejam implementados nos ambientes de confinamento tão deixados de lado quanto a educação e a efetividade do desporto. Bom, a ideia é propor também, oferecer atrativos a esses jovens, porque o esporte e a leitura são medidas que certamente trarão bons resultados, né? Não só contra os jovens, né? Também com relação em ambientes de confinamento como um todo. Não só nos ambientes socioeducativos, mas também nos ambientes prisionais. Por que é tão difícil implementar essas medidas na prática? Nesse encontro serão discutidas estratégias, né, para sair do papel e a gente conseguir avançar nessa matéria. Há uma certa resistência do sistema prisional, dessa cultura que nós temos no país. Eu vou repetir aqui um termo que eu já usei, uma cultura do encarceramento, ou falta também, faltam recursos? Rafael, eu não vejo tanto isso como uma resistência. Na verdade, o que me parece seria algo como uma falta de funcionalidade tanto do esporte quanto da leitura. Quanto ao esporte,
a integração dos presos se dá em grande parte naquela relação ali do pátio e da bola, né? Mas sem função, não há um meio para aquilo, né? Há uma prática do futebol de maneira informal, etc. Não há a inserção da cultura esportiva nos ambientes de confinamento. E, sobretudo, quanto à leitura, o que a gente leva em consideração é que na sociedade em geral e também nos ambientes de confinamento há um nível baixo de leitura, de compreensão, de escolaridade daqueles que passam a estar nesses ambientes. Então, a leitura ela deve ser incentivada, mas muitas vezes aquelas pessoas não tiveram educação formal, muitas são alfabetizadas de uma maneira incompleta. Há um baixo nível de escolaridade na população que adentra esses ambientes de confinamento, e isso deve ser combatido. É muito difícil, por mais que haja N iniciativas, pessoas muito bem intencionadas, é muito difícil que haja nas salas de aula, nos presídios, por exemplo, aula efetivamente, reforço escolar. É muito difícil que haja uma estrutura de biblioteca bem posta, bem estabelecida, com bons livros à disposição. Desenvolver o hábito de leitura na sociedade é uma grande dificuldade e nos ambientes de confinamento ainda mais. Qual que é a previsão para a apresentação desse resultado, fruto desses debates, dessas estratégias que devem ser discutidas hoje e amanhã, doutor Antônio? Conforme as portarias, aproximadamente 60 dias. E eu acho que há duas coisas que devem ser ressaltadas. Primeiro, a criação dos grupos em si, e depois a total liberdade que os grupos terão para trabalhar. Isso é muito importante. Então, a maneira como o problema vai ser atacado, a gente não sabe, e é muito bom isso, porque é sinal de que haverá um debate franco, um debate aberto. As mentes e os corações estão abertos a conversar e a que se chegue a esses caminhos respectivos. Com certeza, será um caminho muito produtivo pela frente para todos, né? Para os detentos, para a sociedade. Belíssima iniciativa. Conversei ao vivo com o doutor Antônio Tavares, juiz auxiliar do CNJ. Vamos voltar aqui para falar sobre os resultados desse trabalho, viu? Muito obrigado. Vai ser um prazer que o trabalho seja frondoso, que dê frutos. Estamos muito esperançosos. Ok, muito obrigada. Até a próxima, doutor Antônio. Boa tarde.